Ah, dinheiro é coisa de adulto, né? Criança não precisa saber disso não. É aí que você se engana. Essa fase vai definir como você vai enxergar o dinheiro pelo resto da sua vida, você sabia? Então, pais e mães, peguem papel e caneta, porque o assunto de hoje é, importantíssimo. Estamos começando hoje uma série de 3 vídeos falando sobre educação financeira para filhos. Você que é pai, que é mãe, que está acompanhando esse vídeo aqui, acompanha esse canal, você costuma dar educação financeira para os seus filhos, mesmo que pequenininhos? Comenta aqui embaixo o que você costuma fazer, ou se você nunca pensou nisso, por que você nunca pensou, que ideias você tem diferentes das que eu vou falar aqui e que a gente pode colocar em prática e ajudar a criançada aí desse Brasil, né? Porque infelizmente nesse país falta muita educação financeira. Então comenta aqui embaixo, aproveita e já curte esse vídeo, já se inscreve no canal para receber todo o nosso conteúdo sempre. Então vamos lá. Quando começar a educação financeira? Essa é a proposta do vídeo de hoje. Mas antes de eu entrar nesse ponto, por que a gente tem que dar educação financeira para uma criança, né? Para que ela precisa saber sobre dinheiro? Já vai ficar consumista desde pequenininha? Não, é porque você vai ver, e estudos aí ao longo de muitas décadas mostram que a educação financeira que você teve na sua infância vai definir como você vai encarar o dinheiro para o resto da sua vida. Eu já falei isso aqui umas 2 vezes no canal sobre isso, né? Sobre tudo que você recebeu de bagagem sobre dinheiro na infância, você acaba reproduzindo isso na vida adulta. Pode reparar no exemplo que você teve em casa. Se foi um exemplo positivo, você provavelmente está seguindo isso. Se foi um exemplo negativo, você também está indo nessa mesma leva. Ou também acontece de você traumatizar com a situação que você vê em casa e aí você tenta fazer exatamente ao contrário. Mas está tudo ligado. A forma como você lida com o dinheiro está intrinsecamente ligado com a forma que você viu lá no passado. Então, tenta dar uma refletida nisso e ver o que você tem feito aí de errado e como melhorar nisso. Por quê? Porque as crianças seguem o exemplo dos pais. Portanto, você tem que dar o exemplo. Não adianta você falar para uma criança fazer uma coisa e você tá lá fazendo outra. Ela percebe essa incoerência. Então, primeiro você precisa mudar. Primeiro você tem que ter uma relação boa com o dinheiro. E aí os seus filhos vão te seguir naturalmente. Talvez você nem precise falar para eles sobre isso, mas eles observam tudo, né? Eles percebem. Na minha realidade, na minha casa, eu não lembro do meu pai e da minha mãe terem sentado a gente e explicado assim de fato sobre dinheiro. Mas de tanto observar eles fazendo, e eles sempre foram muito controlados financeiramente, eu sinto que eu também tive essa facilidade só de ver. Então mesmo que você não fale, o ideal é que você fale, mas mesmo que você não fale, eles estão percebendo tudo. Então os menores detalhes, se você não corrigir, você vai ver os seus filhos reproduzindo isso lá na frente, certo? Dito isso, quando começar essa educação financeira? Com que idade? Não tem uma idade X assim, um negócio selado em pedra. Mas eu diria que a partir dos 2 anos de idade, as crianças elas já entendem os conceitos básicos de educação financeira, né, de dinheiro. Obviamente, você não vai explicar sobre bolsa de valores para o seu filho de 2 anos de idade. Mas você pode explicar e dizer assim, a mamãe trabalha muito para você ter os brinquedos que você tem, né? Fala com eles com carinho. Mesmo que eles não entendam tudo, você sempre tenta explicar o que está acontecendo. Talvez eles não vão entender de primeira, talvez eles não vão entender tudo, mas os conceitos vão sendo formados, querendo ou não, na cabecinha, né, da criança. E claro, quanto mais didático você for, mais lúdico você for, melhor. Quanto mais colorido, as crianças geralmente têm mais facilidade de entender. Então, quando eu tô falando aqui de criança de 2 anos de idade, algumas coisas precisam ficar claras. Todos precisam ter sonhos, igual a gente faz com adultos, sonhos de pequeno, médio e longo prazo. Agora, é claro que para um adulto, um sonho de médio e longo prazo é diferente de uma criança. Se eu estou falando de uma criança realmente pequenininha, de 2 anos de idade, um pequeno prazo é tipo hoje, no final do dia, meu filho. Médio, talvez seja amanhã. Longo prazo, talvez vai ser, né, no final da semana, depois que você dormir 3 vezes, quando a mamãe acordar, aí vai acontecer tal coisa. E claro, à medida que a criança for crescendo, você pode ir aumentando esses prazos, ela vai conseguindo entender melhor
a passagem do tempo. Quando a gente é muito pequenininho, fica mais difícil. E aí eu trouxe para ilustrar uma coisa que você pode fazer simples. Eu tô aqui com 3 porquinhos diferentes, o do nosso cenário aqui e outros 2 que são bem legais, né, bem diferentes assim. Então eu recomendo também que você faça isso, você pegue 3 que pode não ser diferente, mas pelo menos de cores, né, diferentes. Ou então assim também fica muito fácil a visualização, você sabe para que serve cada coisa. E aqui você vai falar pro meu filho, aqui a gente vai economizar pro seu presente de aniversário. Quando você fizer 1 ano de idade, 3, 5, 10 anos de idade, você vai botar todo o dinheiro aqui, a gente vai tirar e vai usar para isso. Esse aqui é pra gente no final de semana dar um passeio, né? Tomar um sorvete lá na pracinha, etc e tal. E esse aqui é para outra coisa. E você vai definindo o que é para cada coisa. E aí você vai dar o dinheiro para ele e vai falar, filho, isso é para tal coisa. E ele vai, né, e coloca dentro do porquinho para ele já ir entendendo como é que funciona, né? Para eu conseguir alcançar as coisas e fazer o que eu gosto, eu preciso desse dinheirinho guardadinho aqui. Isso é coisa tão básica e muita gente acaba negligenciando, é tão importante para a educação financeira. E é isso. Aí, por exemplo, de onde vem esse dinheiro? Depende. Como a gente está falando de crianças bem pequenininhas, o ideal talvez elas não terem uma mesada, porque o conceito de mês talvez é muito longo, né? Que tal uma semanada? Todo mês você fala, ó, filha, eu vou te dar esse dinheiro aqui e esse dinheiro aqui. Um é para você botar nesse sonho, esse nesse outra coisa. E relembra com ele o que é cada cofrinho, para que ele olhe e ele sabe o que vai acontecer. E no dia de abrir você vai lá, abre com ele o cofrinho, conta as moedinhas e vai junto com ele no dia e realiza o sonho dele, o que ele estava esperando. É uma coisa super simples que a gente sabe que existe, né? Todo mundo já ouviu falar em um cofrinho de porquinho aí na infância. Mas às vezes é por conta própria que a criança vai lá e faz, ou alguém dá de presente, não é o pai guiando passo a passo. Então, se você faz isso conscientemente, os benefícios para a criança são muito maiores. E o que você tem, então, Kathleen, de benefícios de fazer isso? Muitos. Primeiro é saber esperar. A criança vai no mercado, chora, 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 porque ela sabe que você vai dar na hora uma coisa que ela está querendo. Não. Aí você está tornando as crianças cada vez mais mimadas. Aqui elas vão entender, não, depois que eu encher esse cofrinho, depois que passar tanto tempo, aí que eu vou realizar o meu sonho. Então saber esperar é uma coisa importantíssima na sociedade de hoje, e que a gente está vendo por aí que as pessoas não sabem mais. Ajuda também o quê? A ter o domínio próprio, né? Você tem que saber esperar e você tem que se controlar. Não é porque eu vou dar um chilique aqui no mercado com os meus pais que eu vou conseguir o doce que eu quero, etc e tal. Né? E o domínio próprio também é uma coisa muito em falta hoje em dia e a gente precisa passar isso para os nossos filhos. Outra coisa, entende o conceito do dinheiro, que é com isso que a gente compra as coisas. A coisa não cai do céu e cai no colo sem você fazer nada, né? Tem um conceito por trás. E claro, aí você vai desenvolver no seu filho uma relação mais saudável com o dinheiro, entendendo que precisa esperar e com paciência e tempo você vai alcançando o objetivo e isso, ó, vai mudando totalmente a forma como ele enxerga o dinheiro, certo? E isso não só para finanças, para a vida toda. Quando você tem um filho, você já sabe, né? É uma responsabilidade para o resto da sua vida e você precisa educar ele da melhor forma em todos os sentidos, inclusive a financeira. É isso que a Bíblia fala pra gente. Então vem comigo aqui em Provérbios 22:6. É um texto bem conhecido da Bíblia. Vamos só relembrar aqui, 22:6, né, que eu falei. Olha aqui o que diz. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui está falando em todos os sentidos, e principalmente do espiritual, claro, mas a gente pode adaptar também para as finanças. Quando você ensina a criança no caminho, quando você ensina sobre o conceito do dinheiro, mesmo quando ele for velho, os conceitos vão ficar na cabeça dele. E é isso que, inclusive, as pesquisas mostram, e a Bíblia já falava isso há tanto tempo, né? Então, não vamos esquecer disso. Lembre-se que as crianças, elas aprendem pelo exemplo e pelo ensino, pelo seu esforço. O seu esforço vai ser recompensado. Se não nessa terra, lá no céu, é o que Deus promete. Tá bom? Esse é o meu desejo para você e para a sua família. No próximo vídeo, a gente continua essa série de educação financeira para filhos, agora os filhos um pouco maiores, ali talvez a partir dos 10 anos de idade. Então, continua acompanhando nosso canal e compartilha esse vídeo, por favor, com outros pais, para que todo mundo aprenda essas lições simples daqui, tá bom? Eu espero você então no próximo. Tchau!